Na mente de muitos cristãos, apenas orar em prol do avanço do evangelho é o suficiente. Afinal de contas, essa é a parte espiritual, e já a parte de contribuir financeiramente é algo natural que não tem, digamos que, tanta importância assim no mundo espiritual. Será mesmo? Meu amigo, segundo a Bíblia, a contribuição é algo tão espiritual quanto as nossas orações. Não há como separarmos esses dois assuntos em natural e espiritual. Lembre-se que quando o anjo do Senhor apareceu ao centurião Cornélio, ele fez a seguinte afirmação: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Note que o anjo enviado por Deus disse que tanto as orações como as esmolas praticadas por Cornélio subiram igualmente perante Deus. Isso nos leva a entender e a afirmar que, assim como a oração, a contribuição também é algo espiritual. Exatamente. Claro que nem sempre esse ato de ofertar é algo espiritual. Muitas das vezes é algo totalmente carnal e antibíblico. Isso acontece, por exemplo, quando uma igreja usa o momento da oferta como um momento de compra de milagre. Missionário, tem gente que tem coragem de fazer isso. Irmãos, tem gente que gosta de uma malandragemzinha. Exatamente. Claro que não usam essa expressão, mas é exatamente o seguinte: se você der tanto, você recebe um milagre. Entre aspas, você vai comprar. Você precisa contribuir, tem carnê, tem tudo. E quem conhece a Bíblia sabe que eu não estou errado de jeito nenhum. Isso é um ato carnal, antibíblico, é algo que não é bem visto diante do Criador. Irmãos, é pensando nesse assunto todo que nós hoje separamos 3 pontos que todo ofertante precisa entender e conhecer. É um vídeo para a gente conversar sobre esse assunto. Tenho muita coisa aqui para falar e mostrar para vocês, tudo com base na Bíblia. Se você gostar do canal, gostar do vídeo também, se inscreva, curta, tá certo? E já vamos entrar de vez na temática de hoje. Primeiro ponto que todo ofertante precisa compreender: devemos ofertar fielmente. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 16, Paulo dá algumas orientações sobre ofertas que deveriam ser coletadas para o povo de Deus. Bem possivelmente essa oferta iria para Jerusalém. E veja quais são as recomendações do apóstolo quanto a esse ato. Quanto à oferta para o povo de Deus, isso aqui se aplica, irmãos, a qualquer tipo de oferta para envios de missionários e por aí vai. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, vá vendo aí, viu? De acordo com a sua renda. E aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Ofertar fielmente também é contribuir de acordo com as suas posses. Sabe, Deus, ele dá em abundância para a pessoa, né? A pessoa ganha um salário gordo por mês, tem um carro bom, uma casa boa. Deus é generoso com aquela pessoa. Mas ela, quando vai contribuir, ela dá 2 contos. Você acha que isso é cooperar fielmente, é ser um ofertante fielmente? Claro que não, meu irmão. Claro que Deus também não olha apenas para a quantia, mas a Bíblia ensina que contribuições precisam ser segundo a minha renda. Exatamente, porque quando alguém é muito abençoado, né? E ele sempre coopera com 2 contos na igreja, no culto, alguma coisa está errada. Ou ele não é grato, ou ele é mão fechada, ou ele tem pena, né? Claro que nem sempre você que tem abundância deve dar muito para isso ser considerado diante de Deus. Mas a contribuição deve ser dada de acordo com aquilo que eu recebo. Quem tem pouco dá pouco e quem tem muito deve cooperar com muito.
E aqui, irmãos, nós colocamos por terra a pregação que é muito pregada em muitas igrejas por aí, não é? Quando o líder tem coragem de ficar em pé e pedir tudo que a pessoa tem, sabe? A pessoa vai fazer um sacrifício. Se tem um carro, vai vender. Se tem uma casa, vende. E faz um sacrifício para receber algo grande. Isso é derrubado por essa passagem bíblica. Deus nunca vai pedir uma coisa que você não possa dar. Você nunca deve contribuir sendo que você não pode. A oferta, o donativo deve ser dado segundo aquilo que eu tenho e recebo. Segundo ponto, a oferta deve começar no coração e não no bolso. No capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo entrega uma série de orientações quanto às ofertas. E uma das orientações é que a contribuição deve ser feita com alegria. Irmãos, eu estou trazendo aqui esse vídeo abordando esses pontos importantes porque muita gente não sabe. E eu sei que esse canal é seguido por muita gente que entrou na igreja ontem, sabe? Aceitou a Jesus ontem, como a gente fala, né? Então eu entendo que isso vai somar na vida de muita gente. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar, com a mão fechada, né? Ou por constrangimento. O pastor não para de pedir, eu vou dar. Não, de jeito nenhum. Pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, a verdadeira oferta, irmãos, ela começa aqui dentro, do coração, viu? Ela começa no coração e não no bolso. Deus, ele vela pela oferta que é feita com alegria. Lembre-se que os olhos de Deus estão no coração do ofertante e também na sua oferta. Por que eu falo isso? Porque um dia Jesus estava em uma sinagoga e ele ficou sentadinho ali observando as pessoas entregando as ofertas. E de repente uma viúva vai e entrega uma moeda. Jesus fala dessa forma: essa mulher foi quem mais contribuiu, ou essa foi a melhor oferta. Os outros deram do que estava sobrando, ela não, ela deu com alegria, era tudo que ela tinha, era aquela moeda, e mesmo assim ela contribuiu com alegria. Então os olhos de Deus estão na oferta e no ofertante. Então, meu irmão, sirva a Deus com alegria, sabe? Sem pena mesmo, abra a sua mão, coopere com a obra. Você que está fazendo parte de uma igreja séria, de uma denominação séria, contribua com alegria. Você nem imagina o tanto que a gente é abençoado quando a gente abençoa a obra de Deus. Missionário, mas Deus não precisa de dinheiro não, precisa mesmo não, mas a obra dele aqui na terra precisa. Tanto é que algumas mulheres ricas, não é? Elas cooperavam com o ministério de Jesus. Exatamente. Sempre foi assim. E Judas era o tesoureiro, né? Era aquele que andava com as ofertas, e a Bíblia diz que Judas roubava, botava a mão lá e roubava. O coração do Judas velho sempre contaminado, né? Parece que a queda dele era pro lado do dinheiro. Uma certa vez uma mulher derramou um perfume caro nos pés de Jesus e Judas saltou lá e disse: olha, isso aí podia vender e dar para os pobres. Aonde que ele queria ajudar pobre? Era só um papinho, né? Tem muita gente que gosta desse papinho bem aí, de ajudar pobre, só para roubar, meu amigo. Então, cuidado, meu irmão, vigie. Terceiro ponto, não há só uma forma de ofertar. Para muita gente, a oferta válida é só aquela que vai para a manutenção do trabalho da igreja, para envios de missionários, enfim. Mas não é, meu irmão. Segundo a Bíblia, a contribuição para irmãos que estão passando por necessidades é também muito bem vista e recebida diante de Deus. Vamos ler aqui a Bíblia. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Olha só que coisa maravilhosa, né? Os crentes tinham um só pensamento, irmãos. Diferente de hoje em dia que os crentes fazem brigar, né? Principalmente na internet. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si.
Ou seja, não tinha crente comendo picanha e o outro comendo arroz branco com chá. Já comeu arroz branco com chá, com café? Não tinha, irmãos. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e a maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, está vendo aqui? Então que riqueza era essa que esse povo tinha, que não tinha um crente passando necessidade? O que esse povo fazia? Será que compraram algum curso bom de coach? Não, irmãos. Pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, entregava para os homens ali, né, o povo de Deus ali, aqueles homens que o Senhor tinha levantado, entregavam para eles, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. E essa contribuição bem aqui subia com um cheiro agradável perante o altar de Deus. Deus recebia isso aqui, meu irmão, como adoração. Tem gente que acha que adorar a Deus é só ir domingo pro culto e cantar, né? Cantar o hino Sabor de Mel. Não, meu irmão. Adorar a Deus é também você ajudar aquele que está com fome. Aleluia, Jesus fazia isso. Irmãos, eu não estou aqui tocando trombeta não, viu? Eu não quero aqui me amostrar de jeito nenhum, até porque a Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo. Mas eu sempre faço isso aqui, irmãos. Sempre quando eu posso, eu ajudo. Sabe, eu coopero mesmo, eu abro a mão e eu posso testemunhar para vocês que Deus nunca deixou faltar o pão na minha mesa. Nunca. Há uns anos atrás eu tava na Pindaíba mesmo, viu? Pindaíba, irmãos. Ao ponto de nossa moto, que a gente andava pelo interior fazendo a obra, pregando o evangelho, a moto veio toda acabada, faltando pneu, faltando corrente, faltando tudo. Tinha hora que a gente andava empurrando ela na estrada, porque não prestava mais. Mas nesse tempo aí, irmãos, Deus usava pessoas para ajudar a gente, sabe? Para consertar nossa moto velha que tá aparecendo aí na sua tela. Ainda hoje é moto e tá até bonita. Deus nunca faltou, sabe? Mas eu sempre aprendi o princípio de abrir a mão, de contribuir. Tem gente que fala assim, a vida não sorri pra mim, ninguém me ajuda. Mas eu quero te fazer uma pergunta, quem você ajudou esse ano? Olha, irmãos, quem não planta, não colhe. Tem gente que não ajuda ninguém, pode ver a pessoa morrendo do lado dele, mas ele não ajuda. Como que você vai ser ajudado se você não ajuda? Quem não planta, não colhe. E quem planta muito vai colher muito, meu irmão. Então, oferte com alegria, semeie com alegria, abra a mão mesmo para a obra de Deus. Amém? Eu sei que tem muita igreja por aí falsa, que só quer dinheiro, só quer se aproveitar dos crentes, que não estuda, que não lê a Bíblia. Arranca tudo, até o sapato, viu? Se a pessoa não vigiar, pois o líder da igreja toma até o sapato dele. Mas tem muita igreja séria por aí. E se você faz parte de uma, coopere, porque você não vai sair perdendo. Missionário, qual é a oferta que Deus não recebe, que Deus não se agrada? É a oferta que vai contra esses princípios que eu apresentei aqui para vocês. A oferta que você dá com o coração fechado, a oferta que você dá, sabe, de forma constrangida, com o coração fechado mesmo, sem ser com alegria. Aquela oferta que você dá tentando se aproveitar. Eu vou abrir a mão mesmo, que é para mim ganhar um cargo na igreja. Tem crente que faz isso, irmãos. Tem crente de todo jeito no mundo. Aquela oferta que a pessoa dá com pena, a pessoa ganha 10 mil no mês, mas quando vai no culto, dá R$2. Você acha mesmo que esse tipo de oferta aí agrada a Deus? Então, irmãos, coopere e lembre-se que a oferta começa no coração e não no bolso. Amém? Deus abençoe a vida de todo mundo. Eu espero que essa conversa nossa aqui tenha somado com a sua vida. Missionário, eu pensei que era uma coisa mais profunda. Não, irmãos, a Bíblia é uma coisa simples. É simples, então estou pregando aqui para vocês só a Bíblia mesmo. E a Bíblia fala tudo isso. Eu espero que tenha somado com você. Se somou mesmo, compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas. Eu conto com você, tá bom? Até amanhã, povo de Deus. Foi uma bênção ficar com vocês até aqui.
Aqui já é quase meia-noite. Irmãos, pense num vídeo que deu trabalho para gravar. Todo vídeo que eu vou falar de um assunto muito importante, parece que o inferno todo se levanta. Vocês não têm noção do tanto de coisa que aconteceu aqui para atrapalhar esse vídeo. Mas já são 11 horas e 14 minutos e agora eu vou jantar, né? Vou jantar e depois tomar mais café. Irmãos, tome café. Café é bênção, é uma das bênçãos que Deus deixou na terra para o homem. Se não faz mal para você, tome, viu? Eu passei 6 meses sem tomar café e me arrependi. Até amanhã, irmãos. A paz do Senhor Jesus.